Olá, família de quinta, vamos para o nosso papo de primeira. E aí, deixa eu colocar aqui o meu oi. Deixa eu colocar aqui o meu oi para ver quem é que vai chegar primeiro. Vamos lá? Deixa eu ver quem chegou primeiro. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, família de quinta. Quem tiver ao vivo, já diz o seu oi, já coloca o seu oi ou boa noite. Oi, Luciana! Foi a primeirona. Que bom, seja muito bem-vinda, Luciana. Penélope, seja bem-vinda. Que bom, que bom, que bom. Oi, oi. E aí, mulherada, vamos chegando. Alexandre, quanto tempo, amigo? Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Edna, querida, que bom, muito boa noite. Olha, vamos começar a live já fazendo a coisa certa, compartilhando. Se você gosta desse tema e você acha que tem algum conhecido que deve ouvir sobre esse tema, um homem ou uma mulher, compartilhe agora, vai lá, vai no seu grupo de WhatsApp, vai no seu grupo de Face e compartilha no seu Instagram, avisa, chama a galera para vir para cá, porque hoje nós vamos bater um papo, como de sempre, um papo de primeira, mas muito legal. Acho que o tema de hoje é quase que um tema de utilidade pública, né? Nós vamos falar sobre a importância de se empreender, mesmo quando não se tem apoio. Então, mesmo quando você não tem apoio de ninguém, por que você deve empreender? Oi, Carla! Landinho! Também tô com saudade, Alexandre, da gente se reunir. Que bom, galera. Então, ó, já sabe, já vamos começar a compartilhar aí, vamos chamar a galera. Hoje, a nossa live demora em torno de 40 minutos, vocês sabem disso, 40 a 50 minutos. Antes a gente demorava um pouquinho mais, agora eu estou fazendo as lives um pouquinho mais curtas. Então, vamos começar a compartilhar, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês, família, muito sobre essa questão da falta de apoio que os empreendedores têm, em especial nós mulheres. Isso é uma coisa assim, eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, a maioria das empresas que são abertas por mulheres. A grande maioria são abertas por mulheres. As mulheres têm um ímpeto muito maior de abrir empresas no Brasil. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, as empresas que mais se estabelecem, que crescem, elas não são mais mulheres. Aí a mulherada perde feio, né? Aí as empresas grandes, estabelecidas, elas são fundadas por homens. E isso tem um porquê. Não é à toa, né? Não é por acaso. A gente que é mulher e que é empreendedora sabe disso. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. Edna. Hello! Beijo, minha amiga. Daisy. Seja bem-vinda, amada. Então, assim, eu não sei se vocês sabiam desses dados, né? Assim, a maioria das nossas empresas hoje são abertas por mulheres. As mulheres têm o sonho de empreender, elas têm o desejo de empreender, mas elas não conseguem prosperar, fazer com que essas empresas cresçam e nem levar essas empresas assim à longevidade. O Brasil tem isso como característica, né? Abre-se muitas empresas, mas também as empresas morrem muito cedo. É uma mortalidade infantil empresarial. E a maioria das empresas que morrem são empresas gerenciadas por mulheres. Um outro dado também muito importante em relação a isso é que as mulheres, elas não têm muito apoio nos bancos quando elas vão pegar crédito. As empresas que são femininas, primeiro, elas pegam pouco crédito. Elas são empresas que elas têm uma renda muito menor. A empresa delas gera menos dinheiro. E elas pedem pouco crédito no banco. E quando pedem, são as que têm empréstimos mais negados. É a nossa realidade.
Ao longo da live, no final da live, eu acho que o desfecho dessa live, eu acho que vai surpreender algumas pessoas, o porquê que eu estou falando de tudo isso, tá? Porquê da live de hoje, do tema de hoje. A semana inteira eu venho postando coisas sobre mulheres. Assim, eu tenho trabalhado muito com mulheres, né? O empreendedorismo que eu trabalho, tanto nos meus cursos e com as consultorias. Hoje eu tenho muito mais clientes mulheres do que homens. Não que eu tenha na consultoria escolhido, mas elas vieram, eu acho que pela identificação, né? Oi, Dani! Oi, Luciana! Ai, as minhas alunas lindas, está todo mundo aqui. Alô, Dani, Luciana, Deise. Olha, é muito bom ter essas empreendedoras aqui comigo. É muito, muito, muito bom. Oi, Marcinha, que bom que você está aqui. Oi, Estela. Olha, as empreendedoras todas aqui em peso, né? Porque nós estamos falando coisas que têm muito a ver com a gente, né? Eu acho que assim, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, né? Não ter apoio para empreender. No Brasil, no geral, se você for microempreendedor, você não tem apoio, né? Não importa muito assim, se é homem, se não importa o gênero, homem ou mulher, a gente não tem isso comparando com outros países, não temos muito apoio. Mas se você é mulher, e se ainda for negra, pior ainda. Então, assim, é a nossa realidade. Por que a gente precisa trabalhar com isso? É trabalhar sobre isso, e por isso que eu trouxe esse papo de primeira com a nossa família. Porque isso começa desde a infância. Nós, mulheres, somos criadas nas brincadeiras para não arriscar, para não se machucar. A família normalmente fica com aquele cuidado, né? A gente é criada para ser mais dependente de alguém. Se tem um irmão mais velho, então, nossa, lascou. Porque aí o irmão tem que cuidar dela, é a princesinha, coitadinha, sabe? Assim, a delicadinha. Isso sempre me incomodou muito, né? Então, e as brincadeiras também sempre são, para as mulheres, muito ligadas só aos serviços do lar. E isso faz com que nós, mulheres, comecemos a criar crenças limitantes em relação ao empreendedorismo. Então, assim, uma das coisas que o empreendedor precisa saber é correr riscos, mas riscos calculados. O empreendedor não é um sonhador maluco, né? Ele é alguém que consegue planejar metas, então ele sabe que tem que correr algum tipo de risco. Até gosta, né? O bom empreendedor é aquele que gosta um pouco de correr um pouco de risco, mas é risco calculado. Como nós mulheres não fomos educadas para isso, né? Para correr riscos, algumas até são. Eu vou dizer assim, eu não era muito chegada à brincadeira de boneca, não. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ficar estudando. Mas a gente brincava um pouco mais de coisas junto com os meninos, né? Eu sou de uma geração, e como eu vim da Zona Norte, a gente brincava muito. Eu tinha uma irmã que era assim, ela brincava de igual com os garotos, né? Bem, às vezes ganhava da maioria deles. Mas a grande maioria das mulheres, elas foram criadas com essa coisa do lar ou do trabalho, assim, porque também tem isso no Brasil, né? Nós somos educados, estudamos, vamos para a escola para ser trabalhadores, né? Nós não somos educados para ser empreendedores. E aí, quando se pensa numa profissão, a mulher é sempre aquela profissão mais delicada, menos arriscada. E já de algum tempo a gente está mudando isso, graças a Deus, né? Eu vejo hoje que a geração mais jovem de mulheres, elas estão empreendendo muito mais. Elas sentem um pouco ainda a insegurança, normal de toda mulher, mas elas estão empreendendo mais do que as mulheres da minha geração. Eu tenho certeza que as mulheres da minha geração não ganharam com 15 anos de idade uma empresa. Eu sou fora da curva, eu sou uma exceção, porque eu vim de uma família bem diferente. Meu pai e minha mãe eram bem à frente do seu tempo. Mas a grande maioria das meninas da minha idade, com 15 anos, pensavam em bares de debutante, namorar e casar. Meus pais criaram a gente muito mais para ser independente do que para casar. Mas a gente sabe que, da nossa geração, isso não era muito comum, tá? O mais comum era você ser, assim, pensar em profissões, ser professora. É engraçado, né? Hoje eu sou professora, assim, duas coisas que eu gosto de fazer, né? Empreender e ensinar. E empreender porque está na veia de família. E ensinar é algo também que eu fiz desde muito jovem, porque eu sou de uma geração
que ser professora era algo muito legal, era algo bem reconhecido, né? E a gente sonhava em ser professora. Hoje já nem tanto. Acho que sim, poucas são as jovens que querem ser professoras. Oi, Flavinha! Penha, olha só que gente boa chegando aqui, Rejane. Olha, mulherada, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero que a gente tenha uma interação muito boa, tá? Não esquece de dar a curtida, de compartilhar na live, tudo que tem que fazer aqui, tá? Por favor. Vamos lá. Então, eu não sei você aí, diz para mim se você foi educada também para ser bela e recatada do lar, ou se você foi educada com princípios de empreendedorismo. Então, por exemplo, eu muito jovem, eu estudei técnicas comerciais para poder assinar cheque, porque eu fui emancipada, eu tinha que controlar conta de banco, tomar conta da confecção. Então, assim, aprendi algumas coisas que muitas meninas da minha idade não aprenderam. Então, a primeira coisa que a gente entende que começa essa falta de apoio para a mulher empreender é na nossa criação, que é um pouco diferente. E nós somos mais criadas a ser dependente. As mulheres não saem muito sozinhas, assim, até porque a sociedade, né, infelizmente, é realmente complicado você deixar uma menina sair sozinha. Hoje em dia, não vale qualquer menina ou menino, mas assim, isso gera na gente essa questão de se sentir um pouco dependente. E o empreendedor, ele precisa ser independente. A menina, normalmente, como ela é mais cuidada, mais mimada, ela chora um pouco mais, né? Ela tem uma dificuldade de receber o não, porque qualquer coisinha normalmente dão para ela, para os meninos já nem tanto. E isso vai formando na nossa personalidade fragilidade no empreendedorismo, porque quem empreende sabe disso. A gente recebe muito mais não do que sim. A gente precisa ser independente pra caramba. A gente precisa lidar com a diversidade. A gente precisa lidar com a resiliência. Nós, mulheres, somos mais resilientes do que os homens. Isso tudo, gente, a gente está tirando em média, né? Lógico que sempre vai ter exceções, graças a Deus por isso. A Alexandre está aqui como um exemplo, né? Foi um dos primeiros a chegar, empreendedor, e sempre deu aula também nessa área. Então, assim, é importante você entender que tudo isso que a gente hoje enfrenta no empreendedorismo feminino é algo que já vem de gerações na nossa educação. Então, isso traz para a gente uma fragilidade muito maior do que a dos meninos. Aí, depois, né, que você passa da infância, né, da juventude, adolescência e tal, você vai para a fase adulta. Quando você casa ou você está na fase adulta, você também não tem apoio. Seja do marido, seja dos filhos. O marido, normalmente, porque ele se sente inseguro. Alguns homens ficam inseguros quando a mulher começa a empreender. Por quê? Porque uma mulher, quando ela tem que empreender, ela precisa ter a tal da independência, ela precisa, por exemplo, fazer network, e alguns homens têm ciúmes disso, então ela precisa network, para quem não sabe, é rede de relacionamentos. Então, ela precisa ir a reuniões, ela precisa ir a palestras, ela precisa ir a encontros. E, normalmente, eu estava falando na minha turma de empreendedorismo com as meninas ontem isso, né? Que uma coisa que me incomoda muito é quando eu vou para grandes eventos de empreendedorismo, a maioria são homens, sabe? É muito engraçado. Eu fui há pouco tempo que as pessoas iam tirar fotos comigo, porque, assim, além de quase não ter mulher, eu lembro que eu fiquei num grupo que eram 9 homens, só eu de mulher de cabelinho branco igual o meu, assim, aí que não tem mesmo, né? É incrível isso, né? E isso é bacana porque, de uma certa forma, eu trago um contraponto tanto para as meninas, quanto para outras mulheres também de 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80, porque, assim, não existe idade para empreender e não existe gênero para empreender. Então, por que é tão difícil para a gente? Por que as pessoas não apoiam mais? Então, por que um homem pode ir para uma reunião de trabalho e a mulher tem que aceitar isso bem em casa, e se a mulher for a uma reunião de trabalho, o homem não vai aceitar? Então,
Então, assim, quantas vezes eu tive que ir à reunião depois do trabalho, né? Ou na hora do almoço que você faz as reuniões, ou tal do happy hour, você tem que ir. Quando você é empreendedora, você tem que ir mesmo, porque é nessa hora que você encontra. A maior parte dos negócios, eles são amarrados fora do seu dia a dia. É às vezes quando você vai passar um fim de semana numa imersão de uma grande feira de empreendedorismo, ou de um grande evento de empreendedorismo. E aí os maridos ficam um pouco enciumados com relação a isso. Os filhos também, é muito doido isso, porque assim, ao mesmo tempo que os filhos admiram a mãe empreendedora, eles não apoiam, porque é normal, né, da criança e do adolescente, o jovem, o adulto já começa a entender melhor, mas a criança e o adolescente, ela é um tanto quanto egoísta, então ela quer aquela mãe para ela. Eu não sei vocês se já passaram por isso, ou se estão passando por isso, né? Essa dificuldade de marido entender que você está empreendendo, porque também, assim, tem marido que não é a questão dos ciúmes, é a questão que eu brinco que é o macho alfa que grita, né? Porque ele tem medo que a mulher comece a ganhar mais dinheiro do que ele, fique mais famosa do que ele. Então, assim, alguns homens têm essa questão também, não é só os ciúmes. É aquela relação mesmo, poxa, se ela ganhar mais dinheiro que eu, como é que fica a nossa relação? Tem homens que ainda não entendem isso. E tem mulheres também que não entendem, tá? Tem mulheres que, assim, por tudo que a gente já passou de falta de apoio mesmo, quando ela chega lá, ela quer fazer com o homem a mesma coisa que alguns homens fizeram com ela. Isso é um erro. A gente não precisa revidar na mesma altura, muito pelo contrário. A gente precisa sublimar. Eu penso assim, tá, gente? Aqui é o nosso papo mesmo de quinta. E é assim que a gente faz. Eu vou falando o que eu penso. Pode ser o que você não pensa, mas a gente se respeita e por isso a gente bate esse papo bacana, tá, meninas e meninos? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Oi, Tony, que bom, família inteira, beijo. Tony, Ana, José Henrique. Oi, Glorinha, que bom. As empreendedoras são todas aqui fortes, é isso aí. A gente precisa fazer essa rede, a gente precisa conversar com leveza sobre esse assunto, porque ele é muito importante. E no final da live a gente vai fazer um desfecho sobre ele, que eu acho que vai ser bem bacana se todo mundo estiver engajado comigo nesse sentido. Então, vamos lá. Quando você não tem apoio de marido e de filho, já isso desestrutura, porque eu brinco que mãe já nasce culpada, né? Acho que toda mãe carrega muita culpa consigo mesma. É muito louco isso. É coisa dessa nossa geração de mulheres que começaram a construir os seus destinos. Então, a gente sente culpa. Não tem jeito. Você sente culpa porque sai para estudar, você sente culpa porque sai para trabalhar. Aí é aquele conflito, né? Qualquer coisa que o filho fala, você fica meio estressado. Então, a falta de apoio desses dois pilares, né? Que é marido e filho quando você é casado, que é tua família, né? Então, pesa muito. Mas também tem um outro lado, que são os seus parentes, ou para quem ainda não é casado, que é a sua família. Pai, mãe, irmãos, né? Os parentes, tia. Então, eu lido com algumas meninas que são empreendedoras como eu, empreendedoras digitais. Quem não sabe, eu faço um trabalho de empreendedorismo digital. Tem coisas que vocês nem sabem, nem aparece meu nome, nem nada, mas é um trabalho meu. E eu lido com muitas meninas jovens também que estão empreendendo, que são empreendedoras digitais. E elas falam muito sobre isso, né? A falta de apoio da família, de dizer assim, parece que o que elas fazem é uma brincadeira, é um passatempo, é um hobby. Se fosse um homem, não. Era diferente. E às vezes a gente, quando participa dos encontros, né, dos grandes encontros de empreendedores, acontece muito isso. Os homens sempre dão aquele testemunho, não, eu não conseguiria ter chegado onde cheguei se não fosse o apoio da minha mulher. Normalmente as mulheres, elas dizem assim, meu marido não acreditava muito no que eu fazia, mas agora está comigo. É sempre mais ou menos a mesma história. E isso os pais também não acreditam. Quando eles começam a ver uma criança dizer que quer empreender, ou um adolescente dizer que quer empreender, eles não levam muito a sério, não dão apoio. Então, família, vamos começar a olhar para as crianças e para os adolescentes e não apenas apoiá-los quando eles estiverem querendo empreender, mas incentivá-los, porque sempre falo aqui, eu vou morrer dizendo isso. Eu levanto a bandeira do empreendedorismo a ser ensinado desde a escola fundamental, para as criancinhas, para todas as criancinhas do país. E é isso que vai transformar o nosso país.
uma educação cidadã, empreendedora, com inteligência emocional é que faz um povo ser um povo digno, vencedor, de cabeça erguida. Não tem outro caminho. Então, quando você empreende, quando você é jovem, é diferente de quando você empreende, quando você começa a empreender mais velho. Mas é importantíssimo entender que não importa a idade que você comece a empreender, o impacto das técnicas de empreendedorismo na tua vida pessoal, ela é inegável, assim, é incrível como você muda, como você se sente. Eu não gosto mais de estar usando essa palavra empoderada, porque acabou virando clichê, mas você se sente empoderado, você se sente mais você, sabe? Você se sente mais forte, a tua autoestima vai lá no alto. Deixa eu ver a galera aqui. Oi, Ale, que bom, que bom. É o costume de estudar para arrumar emprego, Glória, é isso aí. Isso é diferente, né? A gente não estuda, eu sempre falo isso, a gente não estuda para arrumar emprego, a gente estuda para ser uma pessoa melhor. Deixa eu ver aqui. E o que é diferente assusta. Olha, eu te garanto que eu sempre assustei muito. Eu sempre assustei muito, porque você imagina, eu e minhas irmãs, meninas, né? Meu pai teve 4 meninas, depois é que veio meu irmão, e a gente tinha carro, a gente viajava, a gente tinha conta em banco, era bem estranho para a época. Eu muito novinha, já fazendo a faculdade de administração, porque já trabalhava na administração da confecção do meu pai. Então, nada assim muito grande, mega, mas era uma estrutura que era a estrutura da família, né? E, de uma certa forma, isso assustava muito também. Eu acho que, assim, e até hoje assusta. Você imagina se você aí, alguém aí da família que tem um filho ou um neto que chega assim, olha, eu estou querendo empreender, isso com 5, 6, 7, 10 anos, porque as criançadas hoje estão bem precoces. Algumas pessoas levam um susto. Primeiro acham que é brincadeira, e depois, quando vem que não, começam, né? E se for empreendedor digital, então, nossa, aí é uma loucura, porque como nós ainda não nos acostumamos com essa relação digital, essa relação do virtual, a gente acha que isso é brincadeira, que isso não dá dinheiro. Quando vê uma criança muito no computador, acha que não é bom, que não é claro que tudo tem o seu tempo. Né? A criança tem tempo de brincar com os brinquedos lúdicos e tal, tem tempo de estudar, mas é necessário que a gente entenda que é isso que temos para hoje, né? Essa evolução tecnológica. E eles fazem parte disso. E, consequentemente, eles vão conseguir pensar e empreender em algo que ainda não existe nesse mundo virtual. Então, é muito legal. Assim, hoje eu conheço muitos jovens, né, que têm profissões que a maioria não sabe nem que existe, sabe? Que são profissões para games, que são profissões para youtubers, que são. Porque assim, você pensa no youtuber é só a pessoa, mas tem toda uma equipe que trabalha. Por exemplo, quem faz copy, né, que são os textos, copyright, que são os textos que você faz, ou quem faz o roteiro dos vídeos, nossa, isso é uma profissão hoje. Mas para quem é um pouco mais velho não entende muito isso e fica assim, poxa, o que esse jovem está fazendo? Ele está levando a sério, está brincando ou não? Então, é importante as mulheres começarem a entender que isso, essa falta de apoio, é estrutural. Então, assim, para a gente parar de pôr culpa no marido, pôr culpa no filho, porque é uma coisa estrutural, culpa no pai ou na mãe que não aceita ou não entende que você quer empreender. Poxa, por que você não vai ser advogado? Por que você não vai ser médico? Não é assim? Por que você vai empreender? Por que você não vai na faculdade? Hoje os jovens não pensam mais essa coisa só de ir para a faculdade. Grandes empresas hoje não estão nem admitindo mais gente com nível superior. Eles preferem admitir antes com o nível médio, porque nem sempre a pessoa vai fazer o curso superior. E eu posso falar isso porque eu trabalhei, eu sou da área acadêmica. Eu vejo isso com muita tranquilidade, sabe? Eu acho que assim, faz parte da evolução. A educação está caminhando para o EAD, não tem jeito, não tem volta, assim, sabe? É igual, sei lá, um monte de coisa que tem na vida, eu ia falar de novo, não tem volta. Enfim. Então, beleza, a gente já falou de família, né, e tal, mas a gente também não tem apoio no mercado.
O mercado, aquilo como eu falei, dos bancos, eles não nos apoiam. Às vezes, quando você vai para alugar uma loja, ou você vai abrir uma sociedade, ou você vai participar de um grande evento, quando você é empreendedora, né, você é uma mulher, as pessoas não olham com muito respeito. O próprio mercado, ele acha que a mulher ela não é suficientemente capaz, e não é nem na capacidade intelectual, não. Eles acreditam muito que a gente abre mão da empresa por conta dos filhos e da família. Algumas mulheres fazem isso é fato. Mas existe um caminho de conciliação entre o empreendedorismo e a família. E agora as mulheres estão enxergando isso. Você não precisa abandonar a sua família, mas também você não precisa trabalhar igual uma louca e virar um general. Então, assim, você tem que aprender a ter o equilíbrio. É a mesma coisa a feminilidade. Tem gente que acha, se eu vou empreender, eu vou ser uma empresária, eu vou ser mais roupa, mais homem. Fala, não, seja você, seja feminina, seja jovem, seja mulher, seja doce, seja mais velha, não importa. Seja você. Hoje o mercado não quer mais cópia. As pessoas estão querendo uma identidade própria. Então, assim, seja você, não tenha esse estereótipo, eu tenho que ser assim ou assado. Não. Empreender é viver. Eu falo o tempo inteiro isso. Aqui a gente trabalha empreendedorismo como filosofia de vida. Então, é empreender na sua vida. Quando você aprende as técnicas de empreendedorismo, você aprende a ser uma pessoa melhor. Você aprende a gerenciar a sua vida de uma forma melhor. Você aprende a gerenciar os seus relacionamentos de uma forma melhor. Você aprende a gerenciar a sua vida financeira de uma forma melhor. Mas mais do que isso, famílias e bancos, mercados, uma coisa que me choca muito é a falta de apoio das mulheres para com as empreendedoras, as mulheres empreendedoras. Então, nós mulheres precisamos trabalhar mais isso com a gente. A gente precisa, se você conhece uma mulher, no nosso grupo ontem de estudos, a gente estava falando isso na turma. A Josi postou lá, uma postagem muito bonita que ela diz isso. Se você conhece uma mulher empreendedora, compre nela. Se você conhece uma mulher dentista, se você conhece uma mulher médica, vá até ela. Sabe, assim, apoie a mulher empreendedora. Quando você vê uma mulher não apoiando uma outra mulher empreendedora, não dá para entender, família. Não dá para entender. E aí eu quero, de novo, pedir a vocês, compartilhe se você está gostando dessa live, desse tema, compartilha, chama outras pessoas para ouvir, a live fica gravada. E me diz aí, vocês que estão aqui, que eu sei que tem um monte aí de empreendedoras, já passou por algum tipo de falta de apoio ou de preconceito por ser uma mulher? Deixou de ter alguma coisa que era do seu direito porque você era uma mulher? Porque alguém não acreditou, falou, será que ela é capaz de entregar essa produção tão alta? Será que ela é capaz de fechar esse acordo com uma grande empresa? Será que ela é capaz de, sei lá, só porque é uma mulher? Sabe assim, tem gente, por incrível que pareça, que não gosta de trabalhar em empresas que são gerenciadas por mulheres. Porque o empreendedorismo feminino, ele não é só quando você trabalha na sua empresa. Você pode ser uma empreendedora sendo uma funcionária de uma outra empresa. A gente chama isso de intraempreendedor ou intraempreendedora, dentro da empresa. Né? Você vai empreender dentro da empresa. Esse é aquele funcionário que tem uma cultura de dono, né? Aquela questão de saber empreender em qualquer lugar que está. Mas muitas pessoas não gostam de ter chefes mulheres. A chefia mulher não é muito bom, não. Elas são muito exigentes. Aí começa a botar, né? Aqueles estereótipos. Tem TPM, não sei o quê. Não pode falar qualquer coisinha que já reclama, se fala assim ou fala assim. Agora nós estamos na polêmica dos palavrões, né? Por conta do governo aí. Então, assim, tem umas coisas que não dá para entender, né? Então, é claro que nós, mulheres, temos o nosso jeito de empreender, mas isso não significa que nós sejamos inferiores. Nós temos um jeito diferente. E a gente não pode deixar de receber apoio porque somos mulheres empreendedoras.
bom, Regina! Que bom que você está aqui, que bom. Então, assim, eu não sei vocês, se vocês já passaram por isso. Eu já, muitas vezes, né? Muito. Primeiro por ser jovem, né? E depois por ser mulher. Eu já passei por situações de trabalhar, de estar trabalhando numa empresa, numa multinacional, e ter todo um trabalho apresentado, maravilhoso, não sei o quê. As pessoas me conhecem como Nunes, né? Nunes, né? Denise Nunes. E aí, quando eu cheguei e fui apresentada, eu lembro que era um grupo de homens, e aí tinha até um estrangeiro, e aí ele falou assim, mas é mulher? Não, Nunes, o homem, eles achavam que eu era um homem e ficaram duvidando se eu realmente tinha feito aquele trabalho. Então, isso vai acontecer com algumas mulheres. Isso aconteceu comigo e, infelizmente, vai acontecer ainda com as jovens empreendedoras. Então, mulheres, olha, se os homens não derem o apoio para as mulheres, nós, mulheres, temos a obrigação de fazer isso. Então, se você é gerente de um banco e uma mulher for pegar empréstimo, não vai engavetar, não. Dá uma olhada com carinho, não é só porque é uma mulher, sabe? Porque aí tem aquela coisa do estereótipo. E aquela dali veio vestida daquele jeito, aquilo ali parece piriguete. Aquilo ali não é empreendedora, olha só. Ou então, ela veio toda vestidinha de crente. E aquilo ali não é empreendedora, não. Aquilo ali é a crente, aquelas... Não vai empreender. Olha, sabe? E isso acontece, gente. Não sei se isso já passou com vocês, mas eu já vivenciei várias coisas nesse sentido. Ou então, assim, vem aquela menina, eu tive uma aluna que era assim, cheia de piercing, cabelo azul. Tu olhava para a menina assim, totalmente diferente, assim, super inteligente, mas muito inteligente, uma empreendedora assim, fantástica, e falava que tinha dificuldades, porque na hora de negociar, as pessoas não queriam negociar com ela porque ela tinha um jeito de vestir diferente, porque ela tinha um cabelo diferente e eles achavam que ela não ia dar conta do recado. Então, assim, a minha filha é empreendedora da área de moda, então eu convivi também com muita gente da área de moda e ela tem umas amigas, uns amigos também bem fora da curva, né? E são empreendedores, cada um seguindo o seu caminho. Então não tem essa, então vem um pessoal, essa mulher tem um jeito meio matuto, nessas minhas andanças, já fui a várias cooperativas femininas, então você encontra mulheres do interior fazendo artesanato, por exemplo, de folhas de bananeira, e aí são mulheres que fazem trabalhos com reciclagem, às vezes são mulheres muito simples, né? E tem gente que não dá muito valor porque são mulheres simples, porque são mulheres, e de repente essas mulheres deixam de ser olhadas, de serem valorizadas, e elas são super talentosas por puro preconceito. Então, a live de hoje é para a gente acordar a mulher dentro de cada uma de nós, da amiga, da parceira, da companheira, mulher que caminha junto, que sofre junto. Então, a gente precisa dar esse apoio para as mulheres. Então, se você trabalha e você sabe que uma amiga sua no seu trabalho está começando a empreender como segunda renda, dá um apoio, compra alguma coisa, sabe? Nem que seja uma pequena coisa para dar daquela força. Se você sabe que na sua família uma mulher começou a empreender, dê apoio. Eu sempre digo isso, dê apoio a qualquer empreendedor, ainda mais se ele for pequeno. Mas se for mulher, gente, mais ainda, porque é aquilo que eu expliquei nos dados. Nós, mulheres, assim, temos muita dificuldade para empreender, para crescer. A gente até começa na garra, né, na força de vontade, mas na hora de crescer, de ter o apoio necessário, a gente perde muito para os homens. E aí a gente precisa fazer uma corrente feminina. Deixa eu ver aqui. Já levou cantadas de clientes também? Ai, já levei. Uma vez eu dei um tapa na cara de um cara. Foi muito louca. Mas isso também é uma outra coisa, né? Assim, a gente sofre muito assédio, e aí é tanto no meio corporativo do trabalho, como você empreendendo. As pessoas acham, olha, só vou fechar um acordo com a tua empresa se você sair comigo. Olha que absurdo. Mas a gente ainda tem isso, a mulher passa por isso, né? Tanto é que algumas mulheres empreendedoras, quando a gente conversa, elas falam isso. Quando eu vou fechar algum negócio, eu tenho o maior cuidado com a minha roupa. Olha só que loucura! Vê se o homem pensa assim. Não vai pensar. Ele tem a roupa que ele vai trabalhar, a roupa que ele vai trabalhar. A mulher, ela tem a roupa dela de trabalho, mas se ela for encontrar
fazer algum negócio, e se for um homem, nossa, ela procura ter um outro tipo de roupa. É a roupa de trabalho, mas ela tem uma reserva um pouco maior, porque ela sente isso, né? Principalmente as mulheres que são, eu não digo mais sérias, não, mas as mulheres que têm mais isso, que incomoda mais. Tem outras que falam, tira de letra, o cara vai dar uma cantada, tá, não tô afim, acabou. Mas outras se incomodam, assim como eu, né? A Glória já falou também. Então é chato isso. Para algumas mulheres isso realmente incomoda. A gente precisa ter esse cuidado. E aí, meninas, a gente precisa falar o seguinte: por que a gente precisa empreender mesmo sem apoio? Poxa, mas a minha família não dá apoio, o banco não dá apoio, o mercado não dá apoio. Por que eu devo empreender? A mulher deve empreender sim. Primeiro, porque ela precisa ter uma independência financeira. Dinheiro é muito importante, gente. Dinheiro, eu sempre digo isso, dinheiro não é uma coisa ruim, dinheiro é uma coisa boa. Ele é uma energia excelente, que quando você é bom, com dinheiro você faz muito mais bondade. Agora, quando você é ruim, quando você não tem dinheiro, você não consegue fazer muita maldade. Agora, se você tem dinheiro, você faz muita maldade. Então, a culpa não é do dinheiro. O dinheiro só potencializa as coisas. A culpa é de quem usa o dinheiro, que usa mal ou usa bem. Então, o dinheiro é muito bom, porque ele é para potencializar. Imagina, se você tem um negócio bacana e se você tem um investidor, cara, vai investir dinheiro ali, o dinheiro vai potencializar o seu negócio. Então, o dinheiro é muito bom. Então, por isso que as mulheres têm que empreender. Porque dinheiro traz liberdade. E aí nós vamos falar agora do assunto que eu acho que é fundamental para essa live. A mulher precisa empreender porque ela precisa ter liberdade. Liberdade que o dinheiro dá. Liberdade para ir e vir, morar onde quiser, estar com quem quiser, porque o dinheiro dá isso. Tem coisas que o dinheiro não vai te dar, mas tem muitas coisas que o dinheiro vai te dar. Então, se você não empreende, comece a pensar em empreender. Porque toda mulher precisa ter a sua liberdade financeira. Para quê? Para que ela tenha o controle do seu próprio destino. Lembra que a gente ficou falando lá no início da nossa educação? A mulher precisa ter liberdade para poder escolher se ela quer ser a profissão que ela quiser. Eu conheci esses dias umas meninas que chamam, acho que Concreto Rosa. Elas fazem obras, só mulheres, porque algumas mulheres que moram sozinhas, quando contratavam mão de obra masculina, passavam por assédio. E aí elas viram um nicho de mercado, se prepararam, claro, e fazem as obras, fazem os reparos, todas elas mulheres. Então, assim, você poder ter o controle da sua vida, da sua escolha, da sua profissão, do seu destino, isso é fundamental. Por isso você precisa empreender, porque você não vai ficar escrava de uma empresa, de um chefe. E outra coisa, quando você empreende, você tem liberdade para escolher ser dona de casa, se você quiser. Isso não é ruim, não. Olha quem está falando aqui, alguém que começou a empreender com 15 anos. Já trabalhei em várias empresas nacionais e internacionais. E agora decidi fazer home office antes de começar tudo isso, né? Eu sempre muito à frente, há uns 2 anos que eu já venho me preparando, acho que uns 2 ou 3 eu já venho me preparando. E aí fui negociando, fui fazendo home office aos pouquinhos, e decidi que eu ia trabalhar em casa, porque eu queria experienciar essa coisa de ser dona de casa, que eu pouco vivenciei. Então, a mulher ela tem que ter o direito de dizer, eu quero ser bela e recatada do lar. Por que não? Então, quando você empreende, você tem condição de fazer isso. Sabe? Você não tem que ficar dando satisfação para ninguém, você tem essa liberdade. E aí, gente, deixa eu ver se já chegou mais alguém aqui. Oi, Elita, amiga, que bom que você está aqui. Então, você, quando tem essa liberdade, quando você empreende, você vai ser a dona de casa, mas você não vai ser sustentada pelo marido. Você vai ter o seu dinheiro para você comprar batom da cor que você quiser. Eu gosto para vir para cá com esses batons fortes. Quando eu trabalhava em empresas, eu lembro que as minhas irmãs sempre falavam assim, Denise, batom tem que ser assim, cor de boca, marronzinho, porque eu não usava de outra cor.
enquanto trabalhando para uma outra empresa, eu tinha que estar ali no padrão e tal. Mas quando é seu, então se você nunca pensou em empreender, porque você tem um marido que te dá tudo, pensa nisso, empreende, para que você tenha a sua liberdade, porque o dinheiro te traz liberdade. E aí, família, por que eu estou falando isso? Nossa, já estamos em 35 minutos, por que eu toquei nesse assunto? Porque eu tenho acompanhado um grupo de mulheres e a gente tem acompanhado que aumentou muito o índice de violência doméstica, tanto com as mulheres quanto com as crianças e com os incapazes também, pessoas que estão adoentadas, enfim, porque as pessoas estão tanto quanto surtadas. E aí eu falo o tempo inteiro isso, quando a mulher ela é uma mulher empreendedora, ela não aceita algumas coisas, porque ela tem isso. Primeiro, ela tem a liberdade financeira. Primeiro, ela tem as ferramentas emocionais que o empreendedorismo traz para a gente. A gente sabe, quando você estuda empreendedorismo, quando você vivencia o empreendedorismo. Ontem teve uma aluna nossa que falou assim no curso, na nossa live, ela falou assim, uma coisa é a gente falar de negócio, outra coisa é quando a gente põe a mão na massa, a gente vai vendo o quanto a gente vai aprendendo, quanta coisa tem para fazer. E é legal que a gente cria uma força, é igual, quem aqui é mãe sabe do que eu estou falando. Quando a gente tem filho, muda tudo na cabeça da gente, sabe? Parece que quando a minha irmã mais nova teve filho antes de mim, e quando ela falou isso, eu achei assim, ai, coisa mais idiota, coisa de mãe. Achava assim, coisa muito idiota. Eu jamais vou passar por isso. Nossa, minha filha nasceu, tudo virou a chavinha. Incrível. Quando você empreende, acontece isso também. É muito louco. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês. Família, se tiver, aperta o dedinho aí naqueles coraçõezinhos, quero ver o coraçãozinho subindo, aquela mãozinha subindo aqui para saber se vocês estão achando que o que eu estou falando faz sentido. Porque, assim como nós temos que apoiar as mulheres que estão empreendendo, que estão fazendo bolo em casa, que estão abrindo negócios de concreto, de obra, não sei no que, a gente também precisa dar apoio às mulheres que estão sofrendo violência doméstica. A gente precisa dar esse apoio, porque a mulher ela tem uma relação diferente com a violência do homem. Lembra que eu falei da criação? A nossa criação é outra. Você normalmente não vê as meninas brincando de luta, mas os meninos brincam de luta. E a violência para a mulher é algo que machuca não apenas o corpo, ela machuca a alma. E essas mulheres precisam de apoio. Então, família, a live de hoje, ela vem falar disso, de apoio à empreendedora, apoio à mulher que empreende. Então, se você não empreende, empreenda. Porque hoje você pode não precisar desse apoio. E eu espero que você nunca precise, mas você vai ter condições de ajudar alguém que está precisando. E aí eu quero falar de alguns sites, por exemplo, o aplicativo Penhas, é P maiúsculo e o último é o S maiúsculo também. App Penhas, do Maria da Penha, né? É um aplicativo que é destinado à violência doméstica feminina. Também tem o de Direitos Humanos Brasil, que é um aplicativo também destinado a isso. E também a Magalu, a Magazine Luiza colocou no seu aplicativo, você baixa no celular, e tem lá um lugarzinho que você aperta o botão para denunciar se você está sofrendo violência doméstica. Também tem o número 180. O número 180 também é para você denunciar se você estiver sofrendo violência doméstica. E o número 100, o telefone 100, é para violência para outros, não só para as mulheres, mas para idosos, para crianças, para vulneráveis, enfim. É importante, porque por que eu estou falando isso? O empreendedor não foge à luta. O empreendedor é aquele que ele não tem medo dos problemas, né? Problema é um desafio para ele. A gente, quando empreende, a gente aprende que as dificuldades e os problemas, eles aparecem para que a gente consiga dar solução e crescer. E por que não? E eu fiquei pensando, né? Por que não eu, com a minha família de quinta, trabalhar com essas empreendedoras e empreendedores, homens também, esse tema onde a gente possa ajudar a família,
porque aqui eu falei de mulheres empreendedoras porque é o meu público maior. Eu tenho homens que vêm para a minha live? Tenho, mas 80% do meu público é feminino. Então, assim, eu pensei nas mulheres, mas assim, na família. Nós estamos. Eu tenho uma amiga que ela diz que nós não estamos nas 40 antenas, não. Nós estamos na duzentena, que nunca acaba, né? Todo dia assim, vai acabar, nunca que acaba. Mas, assim, esse tempo todo, a sociedade isolada está fazendo com que algumas pessoas surtem. A família está passando por um momento, todas as famílias, que não estavam acostumadas. Então, talvez você possa estar passando por isso. Talvez alguém da sua família está passando por isso. Algum conhecido seu, alguém que é próximo de você, do seu vizinho, da sua igreja. Tenta dar esse apoio. Às vezes você vai comprar alguma coisa de uma empreendedora, ela está sempre machucada, ela está sempre com hematomas. Por que será? Né? Que tal conversar, um papo amigo, um papo companheiro? Às vezes você é uma esteticista, você tem um salão de belezas, você vê aquela mulher ali que vai tá sempre ali fragilizada, por que não conversar? E se você não quiser conversar, porque às vezes a gente não quer, tudo bem. Indica aí esses sites que eu falei, Penhas, com P maiúsculo e S maiúsculo, é um aplicativo, você baixa no seu celular. Tem outro aplicativo também que é Direitos Humanos Brasil, e tem um aplicativo da Magazine Luiza. E tem também os números de telefone, tanto o 180 quanto o número 100. Faz a sua parte enquanto empreendedora de vida. E aí aquela coisa assim, não importa se você não é uma empreendedora de negócios, mas se você empreende na sua vida, vamos fazer com que as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor seja um pouco melhor. Porque se você quer mudar o mundo, você tem que mudar o seu mundo e o mundo daqueles que estão próximos de você. Tem gente que quer mudar o mundo de quem está lá na África. Tudo bem, a África tem problemas, tem, mas aqui no Brasil também tem. Às vezes você tem um parente seu que está precisando de você e você vira as costas. Então, mulheres, mesmo que ninguém te dê apoio, busque apoio com os grupos de mulheres empreendedoras. Na sua cidade, deve ter algum grupo de mulher empreendedora. Se não tiver, aqui na internet, tem um monte de grupos. Tem aqui na nossa live de quinta, tem em outras plataformas. Procure. Entre em contato com mulheres que empreendem igual a você, ou mulheres que já estão empreendendo e você sonha em empreender. Você começa a ouvir o que elas falam, para que você comece a andar com as pessoas que vão sonhar como você. A mulher tem que entender que ela pode sonhar. Empreender é poder realizar um sonho. Quantas médicas, quantas advogadas, quantas arquitetas estão abrindo lojas de bijuteria, de roupa, porque era o sonho delas. Quantas pessoas, quantas mulheres estavam fazendo um trabalho que elas não se identificavam e agora estão empreendendo. Então, assim, vamos empreender. E vamos empreender na família. Se você sabe de alguém que está passando por um problema de violência doméstica, uma criança, ou uma mulher, ou um incapaz, ou um idoso, um vulnerável, por favor, indica esses sites. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais gente falando alguma coisa. Oi, Elita! Que bom que você gostou! Glória também gostou. Que bom, tamo junto! Legal que vocês disseram que gostaram. Que bom, eu fico muito feliz, meninas e meninos. Obrigada, Alessandra. Empreender com amor. É isso. Deus fez todos nós, não importa a tua religião, a tua crença. Apegue-se no teu sagrado, saiba que você foi criado, assim como eu, para ter vida em abundância. E a abundância não é só abundância financeira, é em tudo, é em amor, em amizade, em alegria, em empreendimento, em paz, em saúde, que a gente está precisando, em tudo. Família, encontro vocês, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, para mais um papo de primeira, com essa família de quinta, mas que no fundo é de primeira. Olha, fiquem na paz, amo vocês.